Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse semestre. Eu vou estar junto com vocês aqui na disciplina de Direito do Trabalho, tá? Esse Direito do Trabalho que a gente vai ter esse semestre é o Direito do Trabalho individual, porque, na verdade, o Direito do Trabalho ele se divide em individual e coletivo, tá? Então, nesse semestre, a gente estuda, né, o direito do trabalho individual, que é aquele que está relacionado, né, à figura do empregado. Não que a gente, de repente, não vai comentar sobre alguma questão que seja coletiva, tá bom? Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco realmente é o direito individual do trabalho. Então, a gente vai ver, né, essa relação entre capital e trabalho desde o início do nascimento desse contrato, né, dessa relação empregatícia, até quando ele se findar. Mas desse início até ele se findar, a gente tem aí várias nuances, né? Porque a gente tem as figuras do contrato, a gente tem as remunerações, a gente tem jornada, a gente tem férias, a gente tem fundo de garantia, a gente tem interrupção, suspensão do contrato de trabalho. Então, assim, ele só não nasce e morre, né? Ele nasce, mas nesse meio aí tem várias intercorrências que nós temos que conhecer, né? Para a gente poder entender como é que é a funcionalidade deste contrato. Não posso falar para vocês que a matéria é pouca, não. Vou confessar a vocês que a matéria é bastante, né? Por isso é que a gente tem uma carga de 80 horas. Então, por isso que a gente vai se encontrar na terça no segundo tempo e na quarta no primeiro tempo. Mas, assim, não se preocupem, tá, gente? A gente consegue dar conta direitinho da matéria, até porque, assim, a gente vai ver os aspectos principais de forma que depois vocês consigam, né, continuar a caminharem de forma independente, né? Porque o interessante, né, em todos os cursos, e não seria diferente no curso de Direito, é que vocês tenham condições de caminhar pelas próprias pernas, né? Então, vocês têm que saber o porquê e como chegar até lá num resultado, saber se posicionar. E quando a gente fala no direito do trabalho, principalmente aí nessa versão, né, individual, a gente sempre tem que estar disposto a ter um pensamento reflexivo, né? Por quê? Porque ou você vai estar defendendo o empregado, ou você vai estar defendendo o empregador, e você tem que saber se posicionar, porque senão você pode dar prejuízo para um ou prejuízo para outro. Não é isso? E prejuízo é uma coisa que o advogado não pode dar para ninguém, porque ele está ali justamente para minimizar esses impactos, né? Então, é uma relação muito importante. E fora que é uma relação que a gente tem ou um filho, ou um marido, ou uma esposa, ou um pai, uma mãe, um amigo que está trabalhando. Então, sempre vocês vão ter aí perguntas relacionadas, né, ao direito do trabalho. Eu sei que também a maioria do curso de direito, né, dos alunos, adoram direito penal. Eu, particularmente, detesto, não gosto. Mas o direito do trabalho, tá, gente, ele também é um direito muito importante. E eu espero que eu consiga fazer com que vocês gostem, né, do direito do trabalho, dessa relação. E é um direito que a gente também tem um campo muito grande. Eu até diria para vocês que antes da reforma nós tínhamos mais possibilidades. Após a reforma ocorrida no final de 2017, diminuíram um pouco as possibilidades, né? Porque agora a gente tem a questão da sucumbência nos processos trabalhistas, né? O que faz, então, com que a gente tenha, assim, alguns casos temerários que antes a gente conseguia distribuir, né,
para discutir, para tentar fazer um acordo. Hoje a gente já não faz mais isso porque o risco é muito grande. Mas isso também faz parte do risco da nossa profissão, né? Ela não é uma profissão única, né? O importante que eu brinco no direito é que o resultado de 2 e 2 pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 0, porque vai depender muito do que a gente está, né, discutindo. O direito não é uma ciência exata, né? É uma ciência que ele faz com que a gente tenha a capacidade, né, de pensar, de discutir, de refletir. E, assim, eu sei que vocês já estão ali na metade do curso, né? Já caminharam bastante pelo curso. Vocês devem ter percebido que, quando a gente está a falar de direito, a gente tem sempre que ter em mente que a gente tem que gostar de escrever, né? E gostar de ler. Porque todos os dias o estudante do direito tem que ler. É isso? Lá na universidade o povo não fica sacaneando vocês. Vocês ficam carregando aqueles livros enormes. Mas o que seria da gente sem, né, o nosso instrumental de trabalho? Então, assim, uma das profissões que a gente tem mais a questão da reflexão, a questão da leitura, é justamente o direito. Então, a gente tem que ter essa prática, né? E isso também se faz presente quando a gente está a falar de direito do trabalho, tá? Eu não sei se vocês observaram, né? Eu coloquei lá no portal para vocês um plano de ensino, mas vocês devem ter visto que esse plano de ensino ele está desatualizado. Eu pus um desatualizado só para a gente poder conversar hoje. Assim que a coordenação, eu pedi para ela de novo agora à tarde, mas ela falou que estava aguardando o envio do pedagógico, então ela não tinha ainda o que foi aprovado este ano. Mas assim que ela me passar o novo, eu coloco lá e se tiver alguma diferença, tá? Eu sei que tem de diferença em relação às avaliações, né? Que a gente vai continuar mesmo nesse semestre, eu passo para vocês. Mas é só para a gente poder fazer uma apresentação da disciplina hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, que ele está dando um delay diferente. Entrou para vocês, não entrou? Entrou, gente? Sim, entrou. Sim, professora. Então, vamos lá. A disciplina, então, é Direito do Trabalho. Como eu falei para vocês aqui, embora esteja só o nome de Direito do Trabalho, o nosso foco, né, é o direito individual do trabalho, tá? Nesse momento, a gente não vai ver as questões coletivas, só as questões, né, individuais. Então, na ementa, ele faz uma retrospectiva de tudo que a gente vai ver no conteúdo. Então, por isso que ele fala em antecedentes históricos, fontes, natureza, princípios, aplicação das normas, relação de trabalho e emprego, que é uma coisa muito importante, né? Porque com a mudança que a gente teve na Constituição de 88, né? No artigo 114 da Constituição, que ele ampliou a competência da Justiça do Trabalho, então cria uma mudança radical que hoje, embora tudo seja discutido na Justiça do Trabalho, a gente tem o trabalho subordinado e o trabalho não subordinado que está ligado à prestação de serviço. Então, isso aí a gente vai precisar ter bem em mente. A contrato de trabalho, não existe contrato sem sujeito, né? Assim como, se a gente está falando de um contrato, o contrato de trabalho é um contrato oneroso, a pessoa não trabalha sem receber, ela precisa, né, ter a contraprestação da remuneração, as formas de alteração do contrato, as questões de duração do trabalho, as questões de estabilidade, como é que são as formas de extinção,
como é que ocorre o aviso, férias, e um pouco em relação ao meio ambiente de trabalho. Vocês já estudaram aí, né, a Constituição Federal, então vocês tiveram lá que um dos principais princípios que nós temos dentro da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana, né? E também a questão do princípio da isonomia. A dignidade da pessoa humana e a isonomia, eles perpassam todo o direito do trabalho. E principalmente a gente lembrando o seguinte, que o fato do empregado, né, ser, né, um ser humano, só que numa atividade laborativa, ele também tem que ser respeitado integralmente. E hoje, essa questão do ambiente de trabalho é uma questão muito, quer dizer, era importante, mas hoje ela tem uma ênfase muito maior, né? A pessoa, para ter um trabalho que seja produtivo, que lhe dê prazer, ele também tem que ter um ambiente que seja sadio, né? Se eu tenho um ambiente, eu estou expondo o empregado a uma condição de risco, isso depois pode representar para ele uma perda, né? Ele pode, de repente, se for um ruído, ele pode perder a audição, né? Levar a uma hipoacusia. E isso também pode representar um prejuízo para o empregador, porque mais tarde ele vai responder por essa perda que o empregado teve. Então, é importante, tá? É claro que a gente não tem como entrar, né, em todas as normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, que são muitas, né? Mas pelo menos dar uma passada aí na questão da insalubridade e da periculosidade se torna importante, tá? Então, com isso, o que a gente objetiva, né, com essa disciplina? Primeiro, a gente fazer uma análise desse instituto que envolve o direito do trabalho, relacionando a essas questões individuais dessa relação. Lembrando, gente, né, que quando a gente está falando num contrato, aqui no âmbito do direito do trabalho, nós não temos o autocontrato. Esse contrato ele vai ser sempre um contrato bilateral. Então, ele envolve empregado e empregador. Tá? De um lado, né, a força do trabalho e, de outro lado, a força do capital. Eles estão sempre relacionados nessa relação. Então, a gente vai justamente analisar isso, procurando modos que são, vamos dizer assim, básicos e fundamentais nessa relação, tá? Visualizar os tipos de contrato e esse tipo de relação de emprego, né? E relação de trabalho, tá? E verificar essa questão da importância de se respeitar, né, o empregado dentro do ambiente de trabalho, porque se a gente for ver, quem trabalha aí sabe disso, a gente passa muitas vezes mais tempo, né, trabalhando do que em casa. Então, esse ambiente tem que ser um ambiente que respeite integralmente, né, seria o ideal, mas pelo menos aquelas condições mínimas para o empregado ter condições de prestar a sua atividade. Com isso, quais seriam as habilidades e as competências que se pretende desenvolver, né? A primeira delas seria a possibilidade, a capacidade, né, de comunicar. Mas comunicar, é claro, a capacidade de comunicação, quando nós estamos falando de direito, ela é sempre importante, sempre, né? Mas aqui a gente está falando na comunicação em relação ao direito que nós vamos estudar, que é justamente essa relação de emprego e essa relação, né, que vai formar um vínculo empregatício dentro dessa contratação, tá? Vocês vão ver que o direito do trabalho, eles têm alguma atividade, né, que é diferente. Cada direito, à medida que vocês vão estudando aí, vocês vejam que o direito penal ele tem um foco, né? O direito civil, quando você fala de obrigações, é um foco. Quando vocês falam a parte geral, é outro. Então, cada um tem as suas especificidades, tá? Uma outra coisa importante, que na verdade eu entendo que a gente até tinha iniciado comentando sobre isso, e eu entendo que perpassa todo o direito, é essa questão da leitura, né?
não só ler, mas também, principalmente, ter capacidade de compreensão e de elaboração. Quem, por exemplo, optar depois, né? Deus, a gente vai ter aí alunos que vão optar pelo direito do trabalho, vocês vão ver que a gente, muitas vezes, quem for de empresa, ou se for trabalhar, por exemplo, no sindicato, vai ter que dar muitos pareceres, porque a empresa, né, para ela poder justamente evitar depois um contingente trabalhista, ela geralmente consulta o advogado qual é a opção que ela tem. Não é que nós vamos definir para ela, porque isso o gestor é que vai definir. Às vezes ele quer correr o risco, mas ele tem que saber, né, o tipo de risco que ele está disposto a enfrentar, porque todo risco pressupõe um custo. Então, ele vai levar isso, né, em consideração para ele poder tomar a decisão dele. Então, nós vamos justamente fazer essa elaboração desses textos, né? Então, a gente tem que compreender, a gente tem que conseguir assimilar, né, a nossa legislação e colocar aquilo de uma forma que aquele que está lendo o documento, ele tenha condições. Porque, por exemplo, a gente tem que criar um contrato de trabalho, a gente cria a formatação, por exemplo, do pedido de férias, de uma punição ao empregado. Então, o advogado ele tem vários documentos, instrumentos jurídicos que ele pode estar elaborando. Um outro momento muito importante que perpassa também, pelo menos a meu ver, todo o direito, é a questão de você estar desenvolvendo um raciocínio, né, lógico e uma argumentação jurídica, porque, por exemplo, quando você está contestando, por exemplo, um processo, você tem que decidir, às vezes, para o seu cliente, né, você vai posicionar ele, qual é o caminho que você acha mais viável para que ele tenha um prejuízo menor, para a gente conseguir ter um resultado positivo. A gente nunca vai afirmar para o cliente, eu tenho 100% de garantia que você vai ganhar. Isso é impossível. A gente vai falar que a gente vai olvidar todos os esforços no sentido de ter um resultado, né, que seja bom. Mas a gente não entra na cabeça do juiz para dar sentença para ele. Então, a gente só tem que fazer cumprir, né, o nosso papel, que é justamente fazer essa interpretação, né, essa compreensão e essa argumentação jurídica com os parâmetros legais que nós temos dentro, né, da matéria. Tá? Uma outra habilidade que ele fala na questão, né, dos métodos de interpretação. No âmbito do direito, isso também, a interpretação que você estudava lá em introdução, ou hermenêutica jurídica, ela também é importante quando nós estamos a falar do direito do trabalho. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vê evolução. Eu tenho certeza que, se a gente historicamente, né, pegar o direito antes da pandemia, o direito do trabalho antes da pandemia, e pegar o direito do trabalho agora pós, né, depois que acabar a pandemia, com certeza a gente nunca consegue, a gente nunca vai voltar à normalidade que nós tínhamos antes, né? Assim como, por exemplo, a legislação que saiu, né, nesse momento da pandemia, com contratos suspensos, com carga horária reduzida. Então, quando a gente for interpretar, a gente tem que interpretar esse período, né, que houve essa, vamos dizer assim, essa legislação de exceção, a gente tem que interpretar dentro deste contexto. Saiu desse contexto, ela já não cabe mais. Então, essas questões são importantes. É a mesma coisa. Quer esteja eu atendendo uma empresa, né? Um empregador ou um empregado, para que eu possa dar uma assistência para ele, a primeira coisa que eu tenho que pegar é verificar se ele tem sindicato naquela categoria e se existe uma norma. Porque se eu não verifico a norma, eu posso trazer prejuízos, né, ao empregador e ao empregado. E eu tenho que ver, por exemplo, se essa norma abrange essa empresa ou não, se ela está válida ou não. Então, isso são métodos, né, que a gente vai se utilizar para justamente chegar a um denominador jurídico daquela situação que nós
estamos tendo naquele momento. Uma outra coisa importante quando se fala da habilidade e competência é em relação à utilização, né, da terminologia correta. Por exemplo, a gente vê muita pessoa falando, né, as pessoas falam de uma forma geral, colaborador, funcionário, mas se a gente pega a CLT, quando você pega lá o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, a terminologia correta que ele utiliza na CLT é empregado e empregador. Colaborador é uma terminologia que foi criada pelo povo de recursos humanos para ter um nome mais agradável. E funcionário vem lá de funcionalismo público. E aqui a gente vai estudar, na essência, a regra trabalhista seletista. Então, a terminologia correta que nós temos que utilizar é empregado e empregador. Por exemplo, quando a gente falar de um contrato por prazo determinado, a CLT ela usa a terminologia contrato a termo. Termo aqui tem o sentido de prazo, entendeu? Então, eu estou falando no contrato por prazo determinado. Então, a gente tem que conhecer, né? Assim como no criminal, assim como no civil, você tem algumas terminologias próprias. Então, aqui você tem que ter a habilidade de utilizar de forma correta, né, a terminologia que é adequada dentro da legislação trabalhista. Tá? Eles falam também na utilização de novas tecnologias. Nós sabemos hoje, isso vocês devem estar vendo aí no andar da carruagem, né, ou quem já faz estágio no fórum, a gente hoje trabalha com processo eletrônico. E a Justiça do Trabalho hoje, ela trabalha toda eletronicamente, a não ser processos antigos, né? Mas dos últimos anos para cá, eles só trabalham dentro do PJR. Assim como, por exemplo, quem trabalha na área de recursos humanos, sabe, por exemplo, que hoje a gente está trabalhando, né, com um sistema, o essencial, que quando você, o pessoal fala, ficha o empregado, né, quando você admite o empregado, você já tem que jogar todas as informações na mesma hora. Né? Ele não admite mais que você faça um dia depois, ou no outro dia, ou daí uma semana. Tudo tem que ser feito dentro do sistema de uma forma bem, vamos dizer, bem rápida. Né? Então, são mudanças, né, na legislação e mudanças tecnológicas que envolvem também essa questão do direito. Outra coisa que ele fala de habilidade é você ter essa visão que o ambiente de trabalho do empregado tem que ser um ambiente que seja um ambiente propício a ele desenvolver as suas atividades, evitando assim, minimizando assim que ele tenha, né, riscos à sua saúde. Tá? Por isso que a gente tem os equipamentos de proteção individuais, né, os EPIs, os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. Como eu falei para vocês, as NRs não são fáceis. Tá? Se a gente, por exemplo, está fazendo uma defesa de adicional de insalubridade, por exemplo, a gente vai pegar, né, aquelas documentações que vêm da segurança, da medicina e segurança do trabalho, e geralmente a gente precisa, muitas vezes, da ajuda do médico do trabalho ou do engenheiro do trabalho, né, para poder ajudar a gente, ou do técnico de segurança do trabalho, para poder ajudar a gente a desenvolver aquela defesa, tá? Porque são temas, né, são condições específicas, são muito detalhes. Se vocês entrarem lá no site do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, vocês vão ver que a gente tem lá, se não me engano, 34 normas regulamentadoras, né? Espaço confinado, trabalho em altura, CIPA, insalubridade, periculosidade e várias outras, tá? Algumas fácil compreensão, outras não são tão fáceis assim, ok? Outra coisa que eles chamam atenção é a questão da dignidade do trabalhador, que na verdade a gente já veio falando sobre isso, né, desde o início que a gente começou a conversar hoje. E relaciona isso também à questão das classes, das minorias, né?
Então, o trabalho do menor hoje ele tem proteção, né? O trabalho do deficiente ele tem proteção. A mulher também, né? Por conta da gravidez, ela tem proteção. Embora a mulher hoje, né, a partir da Constituição de 88, ela praticamente tenha sido equiparada ao homem, tá? Mas a gente tem algumas nuances. E a gente também vai tentar, pelo menos, elencar aquelas que são principais. Então, dentro disso, qual o conteúdo programático que geralmente a gente trabalha? A gente divide isso, tá, em 7 módulos. Dentro desses 7 módulos, o primeiro módulo, ele vem falando sobre antecedentes históricos. Prometo para vocês que é uma aula bem rápida, não vou ficar me prendendo em história, né? Vou falar alguns pontos só que são importantes, tá? Aí a gente vem falando na questão do conceito, da natureza jurídica, da autonomia, fontes, que é muito importante, e principalmente princípios. Gente, princípios é da hora, tá? Princípios é, assim, uma das coisas mais importantes quando nós estamos a falar do direito do trabalho. Por quê? Muitas das sentenças que são proferidas pelos juízes, elas o são com base nos princípios. Porque no direito do trabalho, a gente tem um princípio que se chama princípio da primazia da realidade, e ele traz para a gente que a realidade dos fatos, tá? Elas suplantam os documentos. Depois vocês vão ver direitinho, vão entender como é que funciona isso. Então, ela traz uma vertente completamente diferente do que vocês estudam aí dentro do direito obrigacional, ok? Mas que é de suma importância. Então, princípio sempre é importante. E a gente vê também a questão, né, da aplicação da lei no tempo e no espaço. Isso vocês também estudam. Na verdade, essa parte inicial aqui, sempre que vocês estão começando um direito novo, né, seja civil, penal, vocês sempre veem essa parte em todos eles, porque é uma parte introdutória que é importante para vocês poderem situar, né, aonde ficaria aqui no caso, no nosso caso aqui, o direito do trabalho. O segundo módulo, se a gente está falando um direito que envolve 2 sujeitos, né, a gente então tem um contrato de trabalho. Né? Então, esse contrato de trabalho, a gente tem várias nuances dentro deste contrato, que são específicas para essa relação entre empregado e empregador. Tá? Então, a gente vai ver em que momento a carteira tem que ser assinada, qual o prazo dessa assinatura, quem são as partes, né, capazes dentro do contrato, quais os tipos de contrato que nós temos, principalmente o contrato por prazo determinado ou indeterminado. Vamos passar também pelo contrato por prazo determinado, que é previsto na Lei 9.608. Vamos passar hoje pelo contrato que foi introduzido com a reforma trabalhista, que é o contrato intermitente, e vocês vão ver que ele foge completamente a regra do que a gente tem estabelecido como um contrato normal, né? A gente brinca no mundo jurídico que foi a formalização do bico, tá? E então a gente entra nessas modalidades de contrato para vocês entenderem como é que se forma, né, esse liame obrigacional entre essas partes que estão nessa relação de emprego. Okay? Já no módulo 3, como a gente falou em contrato e falamos que esse contrato é bilateral, a gente tem o sujeito do contrato. Então, a gente vai ver quem pode ser empregado e quem pode ser empregador. Principalmente foca ali no artigo 2º, 3º, né, da CLT. Como é que se configura o empregado, por exemplo, a domicílio? Como é que se configura o aprendiz? Como é que se configura o empregado doméstico, né? Porque o doméstico é um empregado, independente dele trabalhar para uma pessoa física. Então, uma pessoa física pode ser empregador. Então, a gente vai ver justamente as características que compõem
esses sujeitos quanto à sua forma de apresentação, né? Como é que eles se apresentam, tá? Agora, se eu tenho um contrato que é bilateral, né, que envolve uma relação de emprego, esse contrato ele não pode ser gratuito. Esse contrato ele vai ser oneroso. É um contrato de trato sucessivo. Ele gera obrigações e direitos das duas partes simultaneamente. Então, a gente vai cair lá no artigo 457, né, para ver a diferença entre remuneração e salário, quais são os tipos especiais de salário. A reforma trabalhista acabou por alterar sensivelmente, tá? O artigo 457, modificou bastante a questão dos elementos, né, que hoje compõem a integração do salário. Nesse contexto também, ela modificou a equiparação salarial, que vem prevista lá no artigo 461 da CLT, né? A equiparação salarial antes, assim, não vou dizer nem que é difícil, nem é fácil a equiparação, depende muito, né, da condição que o empregado está trabalhando. Mas hoje, é para vocês que se tornou mais difícil a gente conseguir configurar essa relação, certo? E ainda dentro da remuneração, eles colocam os casos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O que é isso? Né? Por exemplo, quando o empregado fica doente, pegou um atestado médico, é suspensão ou é interrupção? Porque ele não está trabalhando, mas ele está ali, em tese, com um contrato, né, ativo. Aí a gente vai ver quais são os casos que consideram interrupção. Por exemplo, se ele pegou um atestado de 15 dias, 15 dias quem paga é o empregador, né? Ele não trabalha, mas recebe conta tempo de serviço. Se ele pegou um atestado de 30 dias, os 15 primeiros dias é interrupção, mas a partir do 16º ele vai receber da Previdência Social. Aí a empresa já não paga mais para ele. Este caso, então, é considerado suspensão. Então, a gente vai ver vários casos, né? Que seriam casos de interrupção e suspensão, porque isso é importante porque impacta nas férias, impacta no recolhimento do fim de garantia, impacta no pagamento do 13º, certo? Então, esse enquadramento ele tem que ser um enquadramento correto para não gerar prejuízo para nenhuma das partes. No módulo 5, ele vem falando na duração do contrato de trabalho, tá? Então, ele fala nas formas que ocorrem, né, a carga horária, a jornada de trabalho, quais são os tipos que nós temos, quando se configura a hora extra, quando se configura o turno de revezamento, os tipos especiais de jornadas, o contrato a tempo parcial, fala no trabalho noturno, na hora extra, tá? E aqui também ele acresce as férias e as férias coletivas. Quando eu falei lá da carteira, que a gente também vai ver a CPPS, a gente tem que observar que ela é um documento, né, de identificação para o empregado, de forma que ela traz a vida, né, a vida de trabalho do empregado. Ela é importante, porque quando o empregado for se aposentar, ou quando ele pedir um benefício previdenciário, é com base na carteira que ele vai fazer, né, algumas das provas que ele precisa. Eu até brinco que eu não sei como é que eu vejo às vezes as pessoas andando com a carteira no bolso, né? Ou então indo para a máquina de lavar roupa, né? Isso é uma temeridade. Ela tinha que ser um documento que tem que ser guardado dentro de um cofre, porque depois ela pode salvar a gente de vários e vários problemas, tá? Passando pela... Então, olha só, presta atenção. A gente viu aqui, né, as características gerais do direito do trabalho. Aí você vê a formação desse liame, vê quem são os sujeitos que fazem parte dessa formação. Aí você passa a ver a questão, né, se é uma questão de remuneração, como é que ocorre essa remuneração. Você passa pela jornada e você então cai na extinção do contrato, né, de trabalho. Dentro da extinção,
a gente tem que ver aviso, a gente tem que ver fundo de garantia, a gente tem que ver a questão da estabilidade, porque tem empregados que não podem ser demitidos, né, porque eles são detentores de estabilidade. Isso tira, então, o direito, né, potestativo que o empregador tem de demiti-lo a qualquer momento, salvo se essa demissão for por justa causa, tá? E tem também as formas de extinção, né? Eu tenho extinção a pedido do empregado, por vontade do empregador, por desaparecimento dos sujeitos. Hoje, na reforma trabalhista, a gente tem a demissão por acordo, que não existia antes. Então, a gente vê desde o nascimento, né, quando o contrato se inicia, passa por todas as situações em que pode envolver esse contrato, até chegar à morte do contrato, até quando ele se findar, tá? E, por último, eles estão aqui nas normas de proteção ao trabalho da mulher, da criança, do deficiente e meio ambiente do trabalho. Muitas dessas situações, à medida que a gente for falando sobre jornada, a gente já vai falando também sobre a criança, tá? Mas nada impede que a gente dê um foco diferenciado. Algumas vezes, gente, mas aí eu vou avisando vocês, eu costumo fazer uma alteração aqui entre interação, duração e extinção, tá? Mas não se preocupem, porque mesmo eu alterando, ele tem uma sequência lógica, ok? E não existe nenhum prejuízo. É muita matéria? É. Mas a gente tem condição de trabalhar com esse conteúdo? Sem dúvida nenhuma que a gente tem, tá? Como a gente continua aí com a pandemia, né? Então, na verdade, as nossas aulas, por enquanto, a coordenação falou que continua sendo remota, e se depois tiver a possibilidade, né, quando tudo realmente não correr mais em risco, a gente tiver aí, né, com a vacina e tudo mais, a gente volta e a gente continua da onde a gente parou remotamente. As aulas remotas eu sei que às vezes são um pouquinho cansativas, né? Mas com certeza a gente consegue vencer o semestre. Em relação à bibliografia básica, eles indicam a professora, né, Glória Bonfim Cassar, Direito do Trabalho, o Sérgio Pinto Martins, também Direito do Trabalho, e o Carlos Henrique Bezerra Leite, curso de Direito do Trabalho. A Vólia, eu até tenho que olhar, porque eu não vi ela lá na virtual agora não, tá? Mas a gente tem o Carlos Henrique Bezerra Leite, e é o que eu tenho, então, utilizado, só que a gente já tem ele em 2019 lá na biblioteca online do UBM. O Sérgio Pinto Martins não tem ele online, mas quando a gente precisa de alguma coisa que eu acho que vale a pena retirar dele, eu escaneio e mando para vocês, tá? E a gente tem, assim, vários outros livros de direito do trabalho. Se vocês entrarem na minha biblioteca, vocês vão ver que tem vários outros. Tem do Ricardo Resetti, tem do Jobert, tem vários outros. Ah, professora, eu prefiro usar, olha, eu prefiro usar... Não tem problema, tá, gente? É só para vocês acompanharem. À medida que eu for colocando... Eu sempre procuro, durante as aulas, colocar para vocês, tipo assim, vamos supor, estou falando de contrato de trabalho. Eu sempre procuro colocar um material para vocês, que eu falo que não é uma apostila, tá? É um material sintético para vocês terem um guia, para vocês poderem acompanhar. E sempre antes de toda a aula, igual eu fiz lá no geral as boas-vindas, eu vou fazer em relação à matéria. Eu sempre coloco um textozinho e eu coloco, por exemplo, isso aqui está no livro tal, página tal, da biblioteca online. Ou então, isso aqui eu estou enviando no livro anexo, entendeu? Eu sempre faço uma referência para vocês aí não ficarem perdidos. Sempre que possível, eu coloco material a toda a aula, tá? Às vezes eu não consigo colocar antes da aula, mas sempre vai ter um material lá
e eu vou até aproveitar que a gente está fazendo a apresentação, vou entrar aqui no site do BM, do APA, só para mostrar uma coisa para vocês. Quem entrou aí, viu o seguinte, entrei lá em Direito do Trabalho. Eu não sei se vocês observaram que agora a aba está diferente. Olha só, agora a gente tem uma parte que é geral, uma parte de conteúdo para a nota 1, uma parte de conteúdo para a nota 2, avaliação de nota 3 e avaliação final. Né? No semestre passado, se chegou à conclusão que a gente só separar com aquela tarja nota 1, nota 2, ficou meio confuso para os alunos. Então, a instituição separou, tá? Então, sempre que tiver alguma coisa que seja geral, eu vou estar colocando aqui. Então, por exemplo, eu fiz a apresentação da disciplina e coloquei esse plano de ensino velho, tá, gente? Que eu ainda vou trocar. Aí eu deixei um recadinho para vocês, né? E vim aqui e coloquei o link da sala de aula. O nosso link vai ser sempre esse, tá? Para evitar de ficar criando toda hora um link novo, eu já criei um link aqui. Então, sempre que tiver um aviso que seja geral, ele vai estar nessa parte. Agora, conteúdo para a nota 1. Vai estar aqui dentro da nota 1. Então, por exemplo, amanhã vamos falar sobre história do trabalho. Tá? Então, eu já até comecei aqui, até antes mesmo da aula, né? Coloquei aqui que amanhã a gente vai ter um debate que vocês podem pesquisar no Google, aonde vocês quiserem. Ah, não, ou então eu já sei de cabeça, já estudei esse tema, beleza. Precisa de escrever alguma coisa também? Não, tá? Porque o que acontece? Se vocês verem lá no plano de ensino, nós temos uma carga horária complementar de 14 horas, né? Que nós temos que fazer de atividade extra classe. Então, isso aqui já vai entrar como 1 hora dessa atividade, tá? Então, eu coloquei aqui uma reflexão. E quando a gente está falando em histórico do trabalho, ela se torna importante. Quais seriam essas duas reflexões? Primeiro, se a gente pode afirmar ou não, né, que Getúlio Vargas foi importante para as relações de trabalho. Aqui a gente respeita, gente, tanto positivo quanto negativamente. Cada um é detentor da sua resposta e do seu livre-arbítrio, né? E a segunda reflexão, quais foram as inovações trazidas pela Constituição de 88 ao direito do trabalho? Que vocês também já estudaram isso lá em Constitucional. Vocês já estudaram o artigo 7º, 8º, 9º, 10 e 11. São, vamos dizer assim, são os básicos que nós temos quando fala aí dos direitos sociais. Então, até para mostrar para vocês, eu já pus aqui que amanhã na sala, né? Então, vocês têm um tempinho aí hoje, entre amanhã, darem uma lida sobre esse conteúdo para a gente debater. Então, o conteúdo na nota 1, eu já vou colocar ele todo aqui disposto nessa abinha. Depois, quando a gente terminar a nota 1, passar para a nota 2, aí começa outra aba, tá? Eu acho... Posso estar enganada, mas eu acho que ficou mais fácil para vocês agora, né? Porque às vezes o aluno se perdia. Eu, por exemplo, costumava separar nota 1, bem grandinho com uma tarja, nota 2, mas às vezes o aluno também ficava muito grande. Eu acho que ficou bacana assim, professora. Ficou de fácil compreensão, ficou mais fácil para achar. Penso eu, que ficou mais fácil, tá? Então, é assim, a avaliação, o que acontece? A gente teve uma reunião, né, com a coordenação e ela informou que agora a gente vai ter um eixo integrador, o de vocês se eu não me engano, desenvolvimento sustentável, e vai ter, ainda não se decidiu, tá? Mas eu sei que vai ter uma avaliação, que a gente ainda não sabe qual a pontuação, que vai abranger todas as disciplinas que vocês têm nesse semestre, e essa pontuação dessa avaliação vai valer para todas as notas. Certo? Só que eu ainda não sei dimensionar para vocês. O outro representante me falou que vai ter uma reunião na sexta-feira, então acredito que até lá a professora Marlene deve, né, a coordenação deve posicionar vocês e também posicionar a gente. Mas vocês podem ter certeza do seguinte, a gente vai desenvolver durante esse semestre algumas atividades. Como eu falei para vocês, o direito sem leitura não existe.
eu compreendo, né, que todo mundo, o meu tempo também é desse tamanhozinho, é escasso, mas assim, a gente sempre vai ter que tirar um tempinho, né, para fazer algumas leituras, gente, porque não tem jeito da gente estudar direito sem leitura. Eu sempre brinco, me desculpa a sinceridade, que aquele aluno que não gosta de ler, não gosta de escrever, ele não tem como fazer direito. É o que a gente faz a vida inteira. A gente pode estar formado há 50, 40, 20, 30 anos. A gente continua lendo, todos os dias. Porque todos os dias tem coisas novas no direito. Né? O direito, ele está sempre mudando, ele é mutável. Então, assim, mas tudo eu procuro. Eu sei que a de hoje ficou muito... O tempo ficou curto, né? Mas como é uma coisa boba, só você... Boba não, uma coisa importante. Mas é que, de fácil, vocês podem pegar aí antes de dormir 5 minutos, dar uma olhada lá no nosso amigo Google, que vocês vão ter informação. Então, eu passei de um dia para o outro, tá? Mas sempre as nossas atividades serão com prazo suficiente que vocês tenham condições de fazer. Outra coisa importante, né? Vocês, quarto ou quinto período, tanto faz, já tem condição de, após, é claro, da gente discutir o tema, de saber se posicionar em relação aos assuntos. Então, o que acontece? As minhas avaliações, eu não vou ficar perguntando para vocês o que é contrato de trabalho, o que é carteira de trabalho. Eu não vou perguntar isso, né? Isso aí a gente já faz lá antes da universidade, né? Então, assim, geralmente nós vamos trabalhar com situações, problemas, para vocês identificarem ali qual o melhor caminho, se aquele caminho que foi adotado está correto ou não, e justificar o porquê, né? Qual o caminho que você entende. Mas não se preocupem. Antes das avaliações, eu vou dando, à medida que a gente for caminhando, eu vou dando exercício para vocês irem entendendo como é que a gente vai trabalhar, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque, assim, a gente só consegue fixar mesmo, gente, quando a gente vê aquilo na prática. E eu sei que, por exemplo, nós temos aí muitos alunos novinhos que nunca trabalharam, né? É diferente de quem já trabalha há muito tempo, que vivencia isso no dia a dia. Então, às vezes, tem gente que fala para mim assim, nossa, professora, meu pai, por exemplo, nunca falou de trabalho em casa, eu não sei nem o que é carteira, eu não sei o que é nem isso. Então, assim, a gente precisa de saber, né, posicionar. Então, eu jamais vou dar para vocês sem a gente, pelo menos, ter feito um exercício antes. Também não posso forçar ninguém a fazer exercício, né? Todo mundo tem o direito ao livre-arbítrio, tá? O que eu vou fazer é disponibilizar. Agora, se o aluno vai copiar ou se ele não vai se importar em fazer, aí a não ser que seja uma avaliação, né, que esteja valendo ponto, eu já não posso interferir, tá? Eu espero que as pessoas façam. A minha parte eu vou fazer, e cada um é responsável, né, pela sua parte. Uma avaliação de 5 pontos, com certeza, vai ter casos objetivos e subjetivos, né, questões objetivas e subjetivas, para vocês trabalharem, ok? Mas sempre, e vocês vão assim, a gente começa lá em princípios, tá? Aí depois a gente vai para contrato, sujeitos. Vocês vão ver que é muito interessante. No mesmo caso, à medida que eu vou ampliando ele, eu vou colocando todas as questões dentro desse mesmo caso. A gente pode chegar com aquele caso lá no final do semestre e você ter ali o direito do trabalho passado inteirinho. Mas depois que vocês conseguirem, né, assimilar, fica mais fácil, porque vocês vão conseguir fazer essa interação. Fica mais fácil isso. Ok? Mas o que? Deixa eu ver. Os livros eu vou estar sempre indicando. Também, às vezes, quando eu acho alguma coisa interessante, eu passo material avulso. O aluno que quiser falar comigo, ele pode falar pelo AVA, tá? Colocar o recadinho lá. Eu sempre estou na instituição segunda, terça e quarta. Então, é os dias que eu trabalho no AVA, outros dias eu trabalho, mas aí já é uma coisa, né? Que mais é para poder montar aula, essas coisas, tá? E sempre eu procuro colocar material para vocês. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, gente. A sala de aula é uma troca. Eu não sei tudo, não sou dona da verdade. Talvez, pela experiência que eu tenho um pouco mais, né, de vivência, de conhecimento com vocês. Mas todos os dias eu estou aprendendo, tá? Eu não sei o direito inteiro, posso ter dúvidas também, mas a gente está aqui para poder crescer e para poder melhorar.
Então, eu sempre falo que a sala de aula, independente da aula ser online ou não, é o momento que a gente tem de trocar informações, né? É o momento que a gente tem de nos melhorarmos. Se eu tenho dúvida, vamos perguntar. Às vezes eu falo, pô, a dúvida do colega é uma dúvida que não é interessante, mas para ele é uma dúvida importante. Então, a gente tem que respeitar, né, o limite e a capacidade de cada um. Cada um tem a sua própria, né, a sua própria perfeição. Eu tenho um irmão que ele não precisa de caderno, ele só de ir na aula guardava tudo. Eu sempre tive que escrever até o respiro do professor, porque eu não conseguia guardar. Então, cada um tem a sua própria característica. Mas a gente tem a possibilidade de nos melhorarmos a partir do momento em que a gente participa. Outra coisa, eu já estou ficando até rouca aqui, eu tenho um problema grave, eu falo demais. Tá? Duas coisas que eu gosto muito, escrever e falar. Então, eu tenho, assim, 2 problemas enormes, tá? Então, assim, se eu estiver falando muito, você fala, gente, professora, respira, por favor, tá? Eu vou respirar e vou voltar, ok? Porque senão eu vou emendando, se ninguém falar nada, eu vou embora.